Quando meu marido morreu, 2 mulheres choravam no velório. Uma delas era eu. A outra eu nunca tinha visto na vida. Meu nome é Marta, tenho 58 anos. E no velório do meu marido, descobri que fui casada por 30 anos com um homem que tinha outra família, outra mulher, outros 2 filhos, outra vida inteira. Durante 20 anos, ele viveu 2 vidas. E eu achava que era a única. Roberto era o marido perfeito, ou pelo menos eu achava que era. Nos conhecemos em 92. Eu tinha 20 anos, ele 22. Numa festa de amigos em comum. Ele era engenheiro recém-formado, ambicioso, sonhador. Começamos a namorar. 1 ano depois, em 93, ele pediu minha mão. Marta, eu quero construir uma vida com você, uma família, um futuro sólido. E construímos. Casamos, tivemos 2 filhos lindos. Pedro nasceu em 95, Ana em 98. Compramos nossa casa em São Paulo, crescemos juntos. Os primeiros 10 anos foram perfeitos. Roberto era presente, carinhoso, pai dedicado. Trabalhava muito, sim, mas sempre voltava para casa. Depois de 2003, as coisas mudaram. Não de forma óbvia, não de forma que me fizesse desconfiar, mas ele começou a viajar mais. Amor, consegui uma promoção, vou gerenciar obras no litoral também. Amor, preciso ficar em Santos essa semana, obra grande. Amor, vou passar o fim de semana lá, problema na construção. E eu acreditava. Por que eu não acreditaria? Ele sempre ligava, sempre mandava mensagens, sempre voltava, sempre me abraçava e dizia: "Eu te amo, Marta, você é minha vida." E eu acreditava. Acreditava em cada palavra. Durante 20 anos, ele mentiu. E eu nunca percebi. Roberto morreu há 1 ano. 1 ano e 3 meses, para ser exata. Foi um infarto, fulminante, no escritório da obra em Santos. 59 anos. Forte, saudável. De repente, se foi. Recebi a ligação às 3 da tarde. Senhora Marta? Sou do Hospital de Santos. Seu marido? Eu nem deixei terminar. Peguei as chaves, peguei os meninos. Dirigi até Santos como louca. Quando chegamos no hospital, ele já tinha ido. Eu entrei em choque. Pedro entrou em choque. Ana desabou. Nosso mundo acabou naquele corredor de hospital. Organizamos o velório rapidamente, para 2 dias depois. Na funerária em São Paulo, perto de casa, onde sempre vivemos. No dia do velório, cheguei cedo com os meninos. Organizamos flores, fotos, preparamos o coração para receber as pessoas. As pessoas começaram a chegar. Colegas de trabalho, amigos, nossa família. Todo mundo dizendo as mesmas coisas. Ele era tão bom, tão trabalhador, tão dedicado à família. E então, ela chegou. Uma mulher morena, bonita, uns 50 anos, vestida de preto, segurando a mão de 2 adolescentes, um menino, uma menina. Ela estava chorando, muito, descontroladamente, e caminhando direto para o caixão, como se tivesse direito. Eu a observei, confusa. "Quem é essa mulher?" perguntei ao Pedro. "Não sei, mãe, nunca vi." Ela se aproximou do caixão, colocou a mão no rosto de Roberto e sussurrou algo que meu coração ouviu antes do meu cérebro processar. "Como você pôde me deixar, amor?" "Amor?"
Me aproximei dela. Com licença, disse eu educadamente. Quem é a senhora? Ela me olhou, olhos vermelhos, rosto inchado de tanto chorar. Sou Andréia, respondeu. A esposa de Roberto. Esposa? Não, disse eu, tentando manter a calma. A esposa de Roberto sou eu, Marta. O rosto dela mudou, de tristeza para confusão, para choque absoluto. Esposa? Sussurrou ela. Mas Roberto disse que era divorciado. E foi quando tudo desmoronou. As pessoas ao redor começaram a perceber. O murmúrio cresceu. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Por que ela disse companheira? Andréia começou a tremer. Nós moramos juntos há 20 anos, em Santos. 20 anos? Isso é mentira, disse eu, mas minha voz estava falhando. Impossível. Roberto morava aqui, comigo, com nossos filhos. Foi quando o filho dela, Rafael, falou: meu pai morava com a gente, sempre morou, a vida toda. Pedro explodiu. Seu pai? Esse é meu pai. E então todos entenderam. Ao mesmo tempo, como um raio atingindo todo mundo de uma vez. Roberto tinha 2 famílias. 2 mulheres que achavam que eram únicas. 4 filhos que não sabiam da existência uns dos outros. 2 vidas completamente separadas. O velório virou um caos. Andréia começou a gritar, chorando. Ele me disse que era divorciado, que a ex-esposa tinha ficado com a casa em São Paulo, que por isso ele morava em Santos. Eu não conseguia falar. Apenas olhava para aquele caixão. Para aquele homem que eu achei que conhecia. 30 anos ao lado dele. E eu não conhecia nada. Ana começou a chorar. Pedro segurou minha mão. A filha de Andréia, Clara, olhava para Ana como se estivesse vendo um fantasma. Porque elas eram parecidas, muito parecidas. O resto do velório foi um pesadelo. 2 famílias, de lados opostos da sala, olhando umas para as outras, tentando entender. E no meio de tudo, Roberto, imóvel, em paz, enquanto o mundo que ele construiu desabava ao redor dele. No enterro, no dia seguinte, ninguém falou. Apenas silêncio. 2 famílias enterrando o mesmo homem, por motivos completamente diferentes. Uma semana depois do enterro, veio o inventário. O advogado nos chamou, a mim e aos meus filhos. Precisamos fazer o levantamento de bens, ele disse. Foi quando descobrimos a dimensão da mentira. Roberto tinha a casa de São Paulo, em meu nome e dele, casamento legal. A casa de Santos, que ele comprou para investimento em 2004, mas que, na verdade, era onde ele morava com Andréia. 2 contas bancárias, uma que eu conhecia, conjunta comigo, outra que eu nunca soube que existia, onde ele depositava dinheiro para Andréia. 2 carros, 2 seguros de vida, 2 vidas financeiras completas. Como se 30 anos de mentiras pudessem ser resolvidos com assinaturas e carimbos. Durante o processo todo, Andréia e eu não nos falamos. Apenas advogados, papéis, documentos frios. Mas eu tinha perguntas. Perguntas que só ela poderia responder. 6 meses depois do enterro, eu não aguentei mais. Precisava entender. Precisava saber quem era Roberto de verdade. Porque o homem que eu conheci durante 30 anos não poderia ter feito isso. Não sem eu perceber. Não sem deixar sinais. Então peguei o endereço da casa de Santos.
a casa que eu nunca soube que existia. Vou lá, disse para os meus filhos. Mãe, não vai resolver nada. Eu preciso saber, gritei. Dirigi até Santos numa manhã de sábado, coração disparado, mão suando no volante. Encontrei a casa. Simples, bem cuidada, flores na varanda, branca com azul. Exatamente o estilo que eu gostava, o estilo da nossa casa. Ele havia criado 2 casas, 2 vidas, 2 mundos idênticos. Bati na porta. Andréia abriu. Quando me viu, seu rosto se fechou. Marta, disse ela, sem surpresa, como se soubesse que eu viria. Andréia, respondi, podemos conversar? Ela hesitou, mas então abriu a porta. Entre. Sentamos na sala dela, em silêncio. Ela preparou café, mãos tremendo. Você sabia? Perguntei finalmente. Que ele era casado comigo? Ela balançou a cabeça. Não, nunca. Ele me disse que era divorciado, que você tinha ficado com a casa em São Paulo após a separação, que ele tinha recomeçado a vida em Santos. E você acreditou? Por que eu não acreditaria? Respondeu ela, e ouvi minha própria voz naquela pergunta. Andréia contou sua história. Ela o conheceu em 2003, numa obra que ele gerenciava em Santos. Ela era secretária da construtora. Roberto era charmoso, atencioso, interessado. Ele me conquistou devagar, disse ela. Não foi de repente. Foram meses, conversas, cafés, até que eu me apaixonei. Eles começaram a namorar. Roberto alugou um apartamento em Santos para ficar mais perto do trabalho. 6 meses depois, pediu para ela morar com ele. Ele disse que queria construir uma vida comigo, uma família. As mesmas palavras que ele me disse 30 anos antes. Rafael nasceu em 2005, Clara em 2008. Roberto era pai presente, amoroso. Quando estava em casa, sempre ficava com eles. De segunda a quarta, ele trabalhava em São Paulo, explicou Andréia. Grandes projetos. Ele voltava quinta à noite. Era semana sim e semana não, às vezes mudava os dias. E eu achava que ele estava em São Paulo, quando na verdade ele estava contigo. Ele te amava? Perguntei. Andréia olhou para mim, olhos marejados. Eu achava que sim. Ele dizia que sim, todas as noites antes de dormir. Eu te amo, Andréia. Vocês são minha vida. E eu comecei a chorar, porque eu ouvia as mesmas palavras. Eu te amo, Marta. Você é minha vida. Nós 2 estávamos chorando agora. 2 mulheres, destruídas pelo mesmo homem. Ele nos amava? Perguntei novamente. As 2? Não sei, sussurrou Andréia. Talvez sim, talvez não. Talvez ele apenas gostasse de ter 2 vidas. Ou talvez ele não amasse nenhuma de nós de verdade. Enquanto conversávamos, ouvi barulho no andar de cima. São Rafael e Clara, disse Andréia. Eles estão em casa. Eles sabem que estou aqui? Sabem. Andréia os chamou. Quando desceram as escadas, meu coração parou. Rafael tinha 18 anos, alto, moreno, igualzinho ao Pedro na mesma idade. Clara tinha 15, cabelo cacheado, olhos grandes, igualzinha a Ana. Eles eram irmãos, claramente irmãos, e nunca tinham se visto. Olá, disse Rafael, desconfortável. Oi, respondi, voz falhando. Clara apenas olhava, olhos vermelhos.
Vocês querem conhecer seus outros irmãos? Perguntei. Rafael olhou para a mãe. Andreia disse: se vocês quiserem, Pedro e Ana gostariam de conhecê-los também. 2 semanas depois, organizamos um encontro, numa cafeteria, sem pressão. Quando Pedro e Ana chegaram e viram Rafael e Clara, foi como olhar num espelho. Ficaram parados, se encarando. 4 jovens, unidos por sangue, separados por mentiras. Pedro foi o primeiro a falar. Oi, eu sou Pedro. Rafael, respondeu o outro. Ana e Clara se olharam e algo passou entre elas. Reconhecimento, dor, compreensão. Elas se abraçaram e choraram. 2 irmãos, 2 irmãs, que cresceram sem saber que existiam. Naquele dia, eles conversaram por horas, compartilharam fotos, histórias, memórias. Pai me levava para pescar, disse Pedro. Pai me levava para pescar também, disse Rafael. Pai me ensinou a andar de bicicleta, disse Ana. Pai me ensinou também, disse Clara. O mesmo pai, as mesmas memórias, divididas, duplicadas, mentidas. E no fim daquele dia, os 4 decidiram algo. Não é culpa nossa o que ele fez, mas nós somos irmãos e vamos ser. E foram. Nos meses seguintes, Andreia e eu conversamos mais vezes. Não éramos amigas, seria estranho demais, mas tínhamos um acordo tácito. Precisávamos entender quem era Roberto. Comparamos histórias, datas, memórias e descobrimos: Roberto era meticuloso. 2 agendas, 2 vidas perfeitamente sincronizadas. Nunca um erro, nunca um deslize. Comigo, segunda a quarta, jantares em família, reuniões de pais na escola, aniversários. Com ela, quinta a domingo, passeios na praia, finais de semana tranquilos. 2 vidas, perfeitamente equilibradas. Como ele conseguiu? Perguntou Andreia uma vez. Porque era um mentiroso profissional. Respondi, amarga. Mas a verdade é mais complicada. Porque Roberto não era um monstro. Ele era pai presente, marido carinhoso, para ambas. Ele amava os 4 filhos. Comparecia às apresentações de escola de todos eles. Lembrava aniversários de todos. Ajudava com lição de casa. Então, quem era ele? Um homem que amava 2 mulheres? Ou um homem que era tão egoísta que recusou escolher? Ele me amava? Perguntei a Andreia novamente. Acho que sim, ela respondeu. Do jeito dele. Mas o amor dele era mentira, disse eu. Era, ela concordou. Porque amor de verdade não esconde, não mente. Vendi a casa de São Paulo. Era grande demais, cheia de memórias mentirosas. Me mudei para um apartamento menor, perto dos meus filhos. Comecei terapia. Estou tentando reconstruir quem eu sou sem ele. Porque durante 30 anos eu era a esposa do Roberto. Minha identidade estava ligada à dele. Minhas decisões, meus planos, meus sonhos. Agora, eu preciso aprender a ser só Marta. E é difícil, muito difícil. Tem dias que ainda fico com raiva. Raiva dele, por mentir, por nos usar. Tem dias que sinto raiva de mim mesma, por não ter percebido, por ter sido tão ingênua. E tem dias que só sinto tristeza. Tristeza por tudo que foi perdido, pelos 30 anos que vivi acreditando numa mentira, pelo tempo que nunca vou recuperar. Às vezes ainda sonho com ele, e nos sonhos ele está vivo, e eu pergunto, por quê?
por que você fez isso? Mas ele nunca responde, porque ele não está aqui e nunca vou ter essa resposta. Mas aprendi algo, que a vida que eu vivi não foi completamente mentira. Meus filhos são reais, meu amor por eles é real. As memórias boas, algumas delas, eram reais. Roberto mentiu, traiu, machucou, mas minha vida não foi só sobre ele. Foi sobre mim, sobre meus filhos, sobre as escolhas que fiz, mesmo sem saber de tudo. Estou aprendendo a perdoar. Não a ele, ainda não. Talvez nunca. Mas a mim mesma. Por ter confiado, por ter amado, por ter acreditado. Porque essas coisas não são fraquezas, são coragem. Meu nome é Marta, tenho 58 anos. Fui casada por 30 anos com um homem que tinha outra família. Durante 20 anos, ele viveu 2 vidas, e eu nunca soube. Mas hoje, 1 ano depois, estou aprendendo a viver minha própria vida, sem mentiras, sem segredos, sem ele. E isso vai ter que ser suficiente, porque é tudo que tenho, e é meu.